Nessa aula nós vamos estar falando sobre bênção financeira. E tem um versículo na Bíblia, você pode ver aí no slide, que diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso está lá no Salmo 37, verso 4 e 5. Eu gosto muito desse salmo. E nesse salmo ele fala sobre 3 verbos. O primeiro verbo é deleitar. O primeiro verbo fala sobre você ter prazer em Deus, você se satisfazer em Deus, você assim se realizar no seu Criador. A Bíblia fala que se você fizer isso, a Bíblia promete que você vai ter o desejo do seu coração cumprido. Olha que bonito isso. Então, o primeiro verbo, se deleite em Deus, tenha prazer no Senhor. O segundo verbo, a Bíblia fala, entrega. Entregar o quê? Entrega o teu caminho. Entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega teus filhos, tua esposa, teu esposo, teu trabalho. Entrega isso nas mãos de Deus. E a Bíblia fala um outro verbo, confia nele, confiar. Confiar significa você dar uma carta em branco assinada nas mãos do seu Criador, nas mãos de Deus. Confia nele. É você ter um momento de você realmente entregar o seu caminho e a sua vida, o seu dia a dia, o seu casamento, confiar que Deus está cuidando, que Deus está te ajudando. Isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho, na sua vida e no seu relacionamento. Mas a Bíblia fala a respeito de bênção e também fala a respeito de maldição. Se você pegar sua Bíblia, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai ter uma sequência de bênção e uma sequência de maldição. E fala aqueles que são abençoados e aqueles que são amaldiçoados. E dá uma descrição, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, das bênçãos e das maldições. Então, como ter bênção? Como ter bênção financeira? Como ter bênção no seu dia a dia, nas suas coisas? E esse capítulo de Deuteronômio 28 começa falando a respeito da bênção que Deus derrama. Que jeito que é? Pega lá, você pode ver no PowerPoint, esse texto que está lá e diz o seguinte: e será que, se ouvires a voz do Senhor e ter cuidado de fazer todos os seus mandamentos, guardar os mandamentos, isso é Deus falando, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E a Bíblia fala, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será na cidade, bendito será no campo, aí fala várias bênçãos, bendito vai ser o seu trabalho, vai ser tuas coisas, vai ser as tuas emoções vão ser abençoadas, os seus filhos vão ser abençoados, o seu trabalho, o seu dia a dia. Então a Bíblia fala, mas tem uma condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. É uma condicional. Se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, a palavra-chave ali é obediência. Obediência. Nós precisamos ser obedientes. Obedientes ao nosso Criador. Então a Bíblia diz, se você fizer isso tudo direitinho, guardar os mandamentos no seu coração, se você fizer conforme diz a Bíblia, isso vai trazer bênção para você, vai trazer bênção para sua casa, vai trazer bênção para sua vida. E da mesma maneira, se você não obedecer, olha o que a Bíblia fala lá a partir do verso 15. Deuteronômio 28 também, no mesmo capítulo. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí a Bíblia fala, maldito será na cidade, maldito será no campo. Então, a Bíblia deixa bem claro que existem duas situações e a decisão cabe a cada um de nós, entre a bênção e a maldição. Olha que interessante, que a gente vai falar algumas coisas sobre bênção financeira e eu vou pedir para você anotar. Pega um papel, nós vamos deixar disponível no material um papel com uma folha com algumas coisas e você pode anotar nessa folha algumas coisas de bênção, de maldição, algumas coisas que você vai ver aqui na sua vida, que vai te ajudar para depois no final nós vamos orar sobre isso, para que você tenha bênção na sua área financeira. A primeira coisa dessa questão de bênção financeira, vamos pensar na área espiritual, tá bom? Então vamos pensar na questão de guerra espiritual. Primeira coisa que é importante a gente saber é que nessa questão de bênção financeira nós vivemos uma guerra. Mas que guerra é essa? É o seguinte, você que é cristão, você que teme a Deus,
Se você é próspero, o que acontece? Você abençoa pessoas ao seu redor, você ajuda pessoas, você também abençoa a igreja prospera também, porque através dos dízimos, das ofertas, da sua contribuição, a igreja também é fortalecida. Por isso que existe uma guerra espiritual para que os cristãos não sejam prósperos. Então é importante saber a primeira coisa, que nós vivemos numa guerra. E diante dessa guerra nós precisamos nos posicionar. Então, Mateus capítulo 6, verso 24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções falam que você não pode servir a Deus e as riquezas. Se você olhar nesse slide do PowerPoint, você vai ver uma pessoa que está, parece que adorando ali o dinheiro. E tem muita gente que tem o dinheiro como um Deus, que serve o dinheiro como se fosse um Deus mesmo. Eu já ouvi pessoas falando assim, o meu Deus é o meu dinheiro. E a pessoa serve a Deus. Mas a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e a riquezas, ou a mamon, ou ao dinheiro. Nós não podemos ter dois deuses. A Bíblia diz que Deus, ele quer exclusividade. Alguns outros deuses, eles não se importam de... Claro, são falsos deuses. Mas não se importam de ter mais de um deuses. Mas a Bíblia fala que o Deus criador de todas as coisas, ele quer exclusividade. Você só pode servir a ele. Então, como nós devemos fazer em relação ao dinheiro? Esse próximo slide, eu vou falar alguma coisa que eu vou pedir para você fazer uma coisa. Pegue uma nota de dinheiro. Pegue uma nota de dinheiro. Pegue na sua mão. A nota mais alta que você tiver aí. Pegue essa nota e você vai olhar para essa nota. Se você não tem nenhuma nota aí, esse slide está mostrando ali algumas notas de dinheiro. Sabe o que acontece? O dinheiro, ele quer, claro que não é exatamente o dinheiro, né? Uma força por trás disso quer que a gente seja escravo do dinheiro. Mas a Bíblia fala que a gente não pode ser escravo do dinheiro. Nós temos que ser servos de Cristo e não do dinheiro. Então pegue uma nota aí e vamos fazer uma dinâmica. Nessa dinâmica nós vamos fazer o seguinte. Você vai olhar para essa nota e essa nota está querendo falar com você. Imagina que essa nota, se ela pudesse falar, ela ia falar o seguinte: eu quero controlar a sua vida. Eu quero ser senhor sobre a sua vida. Eu quero que você me obedeça. Isso que o dinheiro está querendo falar com a gente. Mas não é isso a vontade de Deus para a gente. Então, se o dinheiro pudesse falar, essas forças malignas, eles querem controlar a vida da gente. Então, é como se o dinheiro falasse assim: eu decido o carro que você vai ter. Eu decido aonde você vai estudar, eu decido que casa que você vai ter, ou que apartamento você vai ter, eu decido se você vai ter férias e aonde vão ser as suas férias, eu decido a sua roupa, que roupa que você vai vestir, eu decido a comida que você vai comer, eu decido o casamento que você vai ter, se vai ser com tal pessoa, com outra pessoa, e que jeito que vai ser esse casamento, eu decido o banco que você vai ter a sua conta, o tanto de dinheiro que você vai precisar para fazer certas coisas, eu decido. Mas não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer ser Senhor sobre nossas vidas e sobre todos os aspectos da nossa vida. Então, é importante a gente saber que a gente está em guerra e a gente pedir ajuda assim: Deus, nós estamos em guerra. Se você sente essa guerra espiritual na sua vida, então anote nesse papel: eu sinto essa guerra. Ou talvez muita gente nem percebe que tem essa luta, nem percebe que tem essa guerra. Então, se você sente essa guerra, se você percebe isso e gostaria que colocar isso diante de Deus, anota no papel. Então nós vimos a guerra espiritual, que interfere muito na questão da prosperidade, da bênção financeira na vida do cristão. E vamos falar sobre uma outra lei, sobre uma outra situação que fala sobre obedecer leis naturais. Leis naturais, que são leis naturais. Então, nesse módulo tem um versículo lá de Provérbios que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Está lá em Provérbios 6,6. Então, a preguiça é uma situação natural. Não tem a ver exatamente com guerra espiritual, mas é uma coisa que atrapalha a vida de muitas pessoas. É preguiça. E a Bíblia fala, vai ter com a formiga. Porque se tem um animalzinho que não tem preguiça, é a formiga. Vocês já viram a formiga ali no formigueiro? Já acompanharam? É interessante. A formiga é assim. Então ela tem lá um trabalho para fazer. Ela pega um grãozinho, põe lá na cabeça, vai e põe lá. E vai e volta, pega uma folhinha, põe lá, carrega e vai.
Aliás, a formiga tem muita força. É um dos animais mais fortes que tem, porque ela consegue carregar muitas vezes o seu próprio peso. Então ela tem uma força muito grande. Mas a formiga ela não tem preguiça. E a formiga tem vários aspectos que ela faz. Ela acumula o alimento para o inverno, ela tem várias coisas e é interessante a gente ver como a formiga trabalha. E a Bíblia fala para a gente aprender com a formiga. Então, a pessoa que tem preguiça, o que ela precisa pensar? Bom, eu posso ficar aqui no sofá, tranquilo, eu posso produzir, eu posso fazer mais coisa, eu posso fazer mais para que realmente meu trabalho, minha família possam ter mais sustento, possam ter mais coisas. Então, é importante a gente lidar com a preguiça. Se você tem problema com a preguiça, anota no papel. Ó, meu problema é a preguiça, a gente vai orar por isso. Uma outra coisa também, que está lá, até pode ver nesse slide, né, um castelo bonito aí, né, uma torre bonita. Está lá em Portugal, a Torre de Belém, muito linda. A Bíblia fala em Lucas 14, 28, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. A Bíblia, isso é Jesus falando. Jesus fala desse texto a respeito das questões espirituais. Ele fala, olha, você quer servir a Deus, você quer seguir a Deus? Veja bem, planeje bem isso. Se de repente você começa empolgado e depois se afasta de Deus. Ele fala o seguinte, olha, na vida da gente, na vida espiritual, a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes. Para que depois você, não deu, não foi, não consegui, as pessoas vão olhar e falar assim, olha, que mau testemunho. Mas isso fala também a respeito da nossa vida financeira, da nossa bênção financeira, que também envolve um planejamento. É isso que fala. É sobre planejar. Muitas pessoas sofrem por não planejar. Maraísa falou sobre essas questões de planejamento, fazer planilha, e isso tudo é muito importante. E nós perdemos bênçãos por não planejarmos bem. Meu pai, por exemplo, ele era muito organizado, muito bem planejado. Ele conseguiu muita coisa por causa dessa organização. E isso ajuda bastante na nossa vida financeira, na nossa bênção financeira. Outra coisa também que muitas pessoas sofrem é a questão da pontualidade. Imagina você trabalha numa empresa. Você chega todo dia atrasado, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece? Com certeza, em pouco tempo você vai perder esse emprego. Em pouco tempo. Por quê? A questão da pontualidade é fundamental. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você pode e deve ser pontual nos seus horários. Isso talvez seja uma luta para muitas pessoas. Se é uma luta para você, anota no papel que nós vamos orar sobre isso. A pontualidade é muito importante, porque você ser pontual, você mostra para as pessoas a sua seriedade, você mostra para as pessoas que você realmente está interessado naquele assunto, naquele trabalho, naquelas coisas, e você mostra para Deus que você realmente gostaria que houvesse bênção na sua vida sendo pontual. Então, se você tem problema nessa área, anote no papel. Outra situação também sobre a questão da bênção financeira, seria o terceiro ponto, é a questão de obedecer leis do país. Eu gosto muito daquele texto na Bíblia que fala: a minha pátria é celestial. Eu amo isso, porque a minha pátria está no céu. Minha pátria é o reino de Deus e está lá com Jesus e eu sou dessa pátria. Mas estou aqui atualmente no Brasil, por quê? Porque eu sou embaixador do reino celeste. Né? O meu rei é o meu Deus. Então eu estou aqui de passagem, a minha pátria é celestial. Mas nós estamos aqui, nós temos que obedecer à lei do país que nós vivemos. Se você está em outro país, você deve obedecer à lei do seu país. E é importante a gente saber assim, até onde eu devo obedecer às leis do país? Até onde? Até onde a lei do país não vai de encontro com a Bíblia. Por exemplo, alguns países você não pode abertamente seguir a Bíblia, você não pode declarar a sua fé, que eles torturam, eles matam. E tantos mártires morreram porque obedeceram a Deus e se diziam cristãos. Muitos morreram. A gente vê na história quantos que morreram por causa da sua fé. O primeiro mártir foi Estevão, que ele morreu porque ele defendia a fé em Jesus Cristo. Mas
é importante a gente obedecer até o ponto da lei do país não proibir a gente de servir a Deus. Mas naquelas coisas que a Bíblia, né, tá tudo bem ali. Então, o que a gente precisa obedecer às leis do país? Então, isso está lá em Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então, não é só a lei do país. Se existe uma autoridade sobre a sua vida, você deve obedecer. Seja um pastor, seja um prefeito da cidade, seja o governador, seja o presidente, seja um rei, aonde você estiver, se você tem autoridade, se você está sobre alguma autoridade, a Bíblia fala, toda alma esteja sujeita a essas autoridades. Mas, assim, puxa, mas essa autoridade é contra Deus. Mas olha o que a Bíblia fala, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Vocês se lembram, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos falou assim, eu tenho poder de te tirar daqui, eu tenho poder de te matar. Sabe o que Jesus respondeu para Pilatos? Disse, olha, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. A Bíblia diz que as autoridades foram instituídas por Deus, que Deus é Senhor sobre essas autoridades. Mesmo a autoridade não servindo a Deus. Pilatos servia a Deus? Imagina, de jeito nenhum. Lavou as mãos e disse, não, pode fazer o que vocês quiserem. Ele não servia a Deus, aquela autoridade. Mas a autoridade que ele tinha foi Deus que deu. Então, qualquer autoridade que recebe essa autoridade, recebe de Deus isso. Mesmo que ele seja ímpio, mesmo que foi de uma forma fraudulenta, de uma forma errada, a autoridade quem dá é Deus. Então, é importante a gente obedecer às autoridades, mesmo essa autoridade não sendo uma pessoa coerente, não sendo uma pessoa correta. É o que eu falei, até o ponto de não ser contra a palavra de Deus. E a Bíblia fala, se você resistir a isso, você vai ser punido por isso. Então, uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, a gente deve pagar imposto ou não deve pagar imposto? Na época, os judeus, eles estavam vivendo sobre o domínio do Império Romano. O Império Romano governava sobre toda a Judéia, onde Jesus ali habitava com seus discípulos. Então, os judeus, eles eram colônia do Império Romano. Assim como no Brasil, há uns anos atrás, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, quem mandava era Portugal, ele tinha lá os governadores, que ele mandava aqui para o país, para o Brasil, e é assim que eles administravam. Então, os judeus não gostavam dos romanos, porque os romanos eles estavam subjugando ali o povo judeu, eles não tinham um país livre. Quando perguntaram para Jesus, a gente tem que pagar imposto para César, tem que, né, recolher os impostos? E aí, Jesus, o que o senhor responde? E essa foi uma pergunta, na verdade, para querer prejudicar Jesus. Por quê? Se Jesus falasse assim, não, tem que pagar imposto sim, porque é isso que é o correto. Os romanos falaram assim, ok, beleza, tá tudo certo, mas os judeus assim, o quê? A gente não gosta do povo romano, a gente não vai dar mais ouvidos para Jesus. Agora, se fosse o contrário, se Jesus falasse assim, não, eles fazem coisas erradas, eles multiplicam esses impostos muitas vezes, cobram mais do que o normal, não deve pagar imposto não. Aí o que acontece? Os romanos iam prender Jesus e possivelmente ele ia ser morto porque estava contra César. Então imagina, olha a situação. Aí Jesus ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou assim, me dá uma moeda. Uma moeda? Me dá uma moeda. Aí deram uma moeda para ele e falou assim, de quem que é esse rosto aqui que está na moeda? Disse, esse rosto é do César. Disse, então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Olha que coisa, que sabedoria que Jesus teve naquela hora. Porque ele podia ter respondido um monte de coisa, mas ele falou assim, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que nos ensina essa situação? Que as coisas de Deus a gente tem que dar para ele, a gente já vai ver isso já. Mas as coisas do César, as coisas do governo, as coisas dos tributos, dos impostos, a gente tem que fazer sim, tem que dar e cumprir. E o que a gente tem que fazer? Se você tem uma empresa, emita nota fiscal. Se você vende alguma coisa, emita nota fiscal, emita o recibo. Né? Eu sou, por exemplo, dentista, eu tenho pessoa jurídica, eu tenho pessoa física. Eu posso emitir recibo, eu posso emitir uma nota. O que eu faço? Desde que eu me formei, eu dou recibo ou nota de tudo
que entra na minha empresa. Eu não sonego imposto. Por quê? Porque isso é o correto, esse é o certo. Ah, mas eles cobram. Não importa, eu faço aquilo que é correto. Ah, se você tem lá os tributos, tem os impostos, faça tudo corretamente. Pague os tributos, pague os impostos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por isso. Existe uma cultura nesse país, infelizmente, de sonegação, de fazer as falcatruas, mas isso é errado, gente. Como cristãos, nós devemos fazer as coisas corretamente. Então, pague os impostos, pague os tributos corretamente. Uma outra coisa que muita gente peca também é na questão da pirataria. Você, adquirir softwares piratas, coisas piratas, gravar coisas que não deve, isso é pirataria. Isso nós devemos evitar, devemos fazer para honrar o nome de Deus através de não fazer a pirataria. Se você tem uma empresa, faça o registro desse colaborador, dessa pessoa que trabalha na sua empresa. Registra direitinho, desde o primeiro dia, paga todas as coisas. Ah, mas não tenho condições. Então, faça sozinho, mas não sonegue também essa parte que é dos colaboradores, que é uma parte importante. Então, se você quer ter uma vida correta, dai a César o que é de César. Muito bem, então estamos falando a respeito de bênção financeira. E nessa quarta parte dessa aula, nós vamos falar a respeito de obedecer leis espirituais, que são leis que a Bíblia fala que se você fizer isso, você vai ser abençoado se você obedecer algumas leis espirituais. A primeira lei que eu gostaria de falar está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos. Por um acaso você é ansioso? Você é ansiosa? A Bíblia fala, não andeis ansiosos. Mas Eli, como é que a gente não vai ser ansioso nesse mundo que a gente vive? A Bíblia já dá a resposta. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está lá em Filipenses 4,6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. A resposta está aí em Filipenses 4,6. O que a Bíblia fala? Para a gente não ser ansioso. Mas que jeito? Primeira coisa, em tudo. Tudo é tudo mesmo. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que significa isso? Qual é o problema da ansiedade? A ansiedade é aquela preocupação com o futuro. A ansiedade é aquela preocupação assim, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Ah, eu vou fazer a prova semana que vem. Então é aquela situação que não é exatamente um problema. A ansiedade não é exatamente um problema. É uma preocupação por, talvez, claro, às vezes pode ser por causa de um problema também, lógico. Mas muitas vezes é uma situação que nem existe e não vai existir nunca. E aquela situação. Então, o que a Bíblia fala para combater a ansiedade? Primeira coisa, você deve deixar Deus conhecer isso. Mas Deus não sabe de tudo. Mas a Bíblia fala que a gente tem que falar para Ele. Ele quer ouvir a voz da gente. Ele quer ouvir a gente falar com Ele. Então, primeira coisa para combater a ansiedade. Você tem um problema que está te deixando ansioso, está te deixando ansiosa. Fala para Deus. Deus, está acontecendo isso, assim, assim, assim. E eu estou preocupado, estou ansioso, estou ansiosa. O que eu faço? Então, primeira coisa, a Bíblia fala em tudo. Todos os detalhes, tudo que está acontecendo, que está te deixando dessa forma, trazendo essa ansiedade toda. Deixa Deus saber, deixa Deus conhecer. Mesmo Ele sabendo de tudo, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que você conte para Ele quer saber os detalhes dessa situação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, fala com Deus. Mas a gente sabe que a ansiedade não é tão simples assim. A ansiedade é um processo muito difícil. Qual que é a segunda dica do apóstolo Paulo para a gente combater a ansiedade? Bom, em tudo você ora, beleza. E a segunda coisa que a gente precisa fazer? Suplicar. A Bíblia fala pela oração e pela súplica. O que é suplicar? Suplicar é mais que orar. É você colocar toda a sua voz, é você pôr toda a sua força, todo o seu coração. Suplicar é você clamar assim, Deus me ajuda. Estou precisando de ajuda. Estou precisando de ajuda. Suplicar é um passo além. Suplicar é além. É a mesma coisa, você vai fazer um pedido para alguém e você pode fazer isso? Ah, beleza. Agora, suplicar você, por favor, me ajuda. É outra coisa, é um outro nível. Então, para combater a ansiedade, oração, súplica.
Mas a ansiedade é muito teimosa, você sabe disso. A ansiedade tenta contra a vida da gente. Aí tem o terceiro passo. O terceiro passo parece até estranho, mas a Bíblia fala que o terceiro passo é você fazer ações de graça. O que significa isso? É você ter algumas atitudes de gratidão a Deus, que dá a impressão que se você fizer isso, você está demonstrando a Deus a sua confiança. É você praticar certas coisas que Deus vai olhar e falar assim, puxa, ele está agradecido por algo que eu nem fiz ainda. É você falar assim, Deus, eu estou precisando disso. E Deus, aí você suplica, Deus, eu estou precisando muito disso. Aí você assim, Deus, e eu sei que o Senhor vai me socorrer. E eu sei que o Senhor vai me socorrer. Então, Deus, eu vou fazer isso pelo Senhor, vou fazer aquilo. Olha, Deus, eu vou tomar certas atitudes. É você fazer coisas porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai resolver essa situação, esse problema, e vai tirar essa ansiedade do meu coração. Então, faça ações de graça, ações por uma gratidão a Deus por aquele problema resolvido. Então, primeira lei espiritual que a gente precisa seguir, a Bíblia já dá receita para a gente combater a ansiedade. A segunda coisa que a gente precisa tomar cuidado é com alianças. As alianças são importantes. E a gente vê na Bíblia que Deus fez várias alianças com o homem. Deus fez várias alianças. Lá no Gênesis, com Noé, depois com Moisés, várias alianças. As alianças são importantes, mas precisamos tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz. Tem um texto lá de 2 Coríntios também, o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Na vida da gente, muitas vezes a gente precisa fazer algumas alianças. Às vezes acordos comerciais, às vezes alianças com produtores. É importantíssimo isso. E na questão de relacionamento, o apóstolo Paulo falou assim, olha, toma cuidado com quem você vai se relacionar, com quem você vai fazer a sua aliança. Ah, mas eu não casei ainda, então você que está me ouvindo, que você não casou ainda, está namorando, ou está noivo, ou está até pretendendo namorar alguém, preste atenção nessa dica importante que o apóstolo Paulo faz. Não se põe em julgo desigual com uma pessoa que você vai construir uma vida a dois. Não faça isso. Por quê? Porque isso vai trazer problema para você e para a pessoa também. Mas se você já casou, está com uma pessoa e vive um julgo desigual, então aí é hora de buscar a Deus, para Deus ajudar, para Deus fortalecer, para Deus transformar essa situação. Mas as alianças, elas são importantes. Então, por exemplo, sou casado com a Maraísa, fazem muitos anos, eu tenho uma aliança com ela. E foi uma bênção e tem sido uma bênção até então, porque Deus está abençoando e eu creio que vai estar sempre abençoando. Quero fazer 50 anos de casado com a Maraísa. Mas eu fiz uma aliança correta, eu fiz uma aliança movido pela vontade de Deus, a gente tem certeza que foi Deus que nos ajudou nessa aliança. Mas uma aliança errada, seja num acordo comercial, seja num casamento errado, pode trazer muita dor de cabeça. Quantas pessoas a gente já viu que sofre e sofreu a vida inteira por uma aliança errada, por um casamento errado, por uma situação errada. Então, tome cuidado com as alianças. Outra coisa que, nesse próximo slide a gente vai estar vendo, fala sobre o poder da palavra falada. Isso é tão poderoso que se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala assim, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Interessante que a Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra falada. Deus disse. Deus é tão poderoso que ele não precisava nem falar. Mas ele disse. Porque a palavra falada tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. E tem um texto lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha o poder que tem a palavra falada. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É um texto que a Bíblia fala que
As palavras bem usadas, você vai colher fruto bom. As palavras ruins, você vai colher frutos ruins. Porque tudo que a Bíblia fala, tudo que você semear, você vai colher. Então, é importante a gente usar essas palavras para bênção. Então, se você está na sua casa e você recebe o salário, você deve pegar aquele salário e falar assim, Deus, muito obrigado por esse recurso que o Senhor está mandando. Não falar assim, esse salário não vai dar para nada, olha só que mixaria, olha essa situação, porque as palavras têm poder. Se você falar, isso não vai dar para nada, não vai dar para nada mesmo, porque as palavras têm poder. É importante você abençoar. Isso serve não só para a questão financeira, mas a questão do esposo, da esposa, você abençoa seus filhos, porque as palavras têm muito poder. Mas na questão financeira, então abençoe o seu trabalho, abençoe o seu dia, tenha ânimo, tenha disposição, porque as palavras têm poder. Outra coisa que também é um assunto muito importante, é sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Tem lá um texto de Malaquias, capítulo 3, que diz o seguinte, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção sem medida para vocês. Então, o que a Bíblia está falando? Dízimos e ofertas. Isso é coisa do Antigo Testamento. Não, Jesus também falou sobre os dízimos e sobre as ofertas, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, é uma coisa assim, que eu experimento na minha vida desde sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, e eu sei que Deus me abençoa por isso. Então, nesse método que a gente está ensinando sobre relacionamento, sobre casamento, também é importante você ser dizimista e ofertante. Se você nunca deu dízimo, como é que você faz? Você pega da sua renda, você tira 10%, que dízimo significa 10ª parte, e você leva para a igreja onde você participa. É simples assim. Mas como é que funciona isso? Funciona assim. Esse texto que a gente acabou de ler lá de Malaquias diz que você pode provar a Deus nisso. Como assim? Você pode provar assim, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu não estou acreditando muito nessa história, mas é o que a Bíblia está falando, então vamos ver o que vai acontecer. O que você faz? Você pega o dízimo, 10% do seu salário, leva para a igreja onde você participa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vê se fez alguma diferença. A Bíblia fala, faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tremenda sobre a sua vida. A Bíblia diz que você pode provar a Deus nisso. Em outras coisas, a gente não pode ficar provando a Deus certas coisas, mas nos dízimos, nas ofertas, a Bíblia fala, e fazei prova de mim. Então faça essa experiência, leve os dízimos e as ofertas. Uma outra coisa importante que a gente precisa saber sobre a questão de você ter o seu salário, é um dos motivos que você tem o seu salário. Não é só para você ter ali o seu sustento, o que comer, o que vestir, não é só para isso. A Bíblia fala lá em Efésios 4, 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom. Para quê? Esse é o interessante. Esse versículo fala para que você tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha que interessante. A Bíblia fala que o sustento que Deus manda para você não é simplesmente só para você, mas também para você repartir. A Bíblia ensina isso para a gente, que você pode ter o seu salário, e isso é bênção, mas você pode repartir com outras pessoas. Outra coisa que a gente precisa falar também é sobre dessas questões, leis espirituais, é sobre herança espiritual. Herança espiritual. Você já percebeu que algumas pessoas têm uma situação assim de o meu avô, ele viveu numa miséria muito grande, meu pai viveu numa miséria muito grande, meu tataravô foi assim também. Parece que há uma herança, mesmo a pessoa se esforçando, parece que existe uma situação de uma herança espiritual. E não só em questão de miséria, parte financeira. A pessoa, meu pai era avarento, meu avô era avarento. Avarento é aquele, que não abre mão nem para falar tchau. Aquela pessoa que não gasta com nada e morre e o dinheiro não vai para ele. Por quê? Porque fica para os herdeiros, porque a pessoa não gasta com nada. É o avarento, que deixa o dinheiro ser o seu Deus, Ou um outro lado também, pessoas consumistas.
Pessoas que gastam, a Maraísa já falou sobre isso, né? Sobre o consumismo, a avareza, já falamos sobre isso, mas eu queria que você prestasse atenção se você vê um padrão familiar na sua casa. Se o seu pai era assim, sua mãe, ou os antepassados vivem. É um padrão que segue aquela família. E isso é importante você anotar naquele papel se você sente alguma coisa disso. Se você percebe isso. Às vezes o problema é uma questão de vício, por exemplo. Ah, sei lá, os meus antepassados, desde que eu conheço, que eu ouço falar, tem problema de álcool, por exemplo, embriaguez. Isso destrói a família, traz tantos problemas que gera muita insegurança, gera brigas, gera gastos e situações muito ruins, perda de emprego, e às vezes é um padrão já de antepassados. É isso que a gente está falando sobre heranças espirituais. E muitas vezes essa herança é de seitas. A pessoa às vezes até crê no evangelho, mas participa de uma coisa, participa de outra, de seitas, de coisas que desvirtuam do evangelho de Cristo. Então, se você identificou algum padrão disso, eu gostaria que você anotasse no papel, porque nós vamos orar. E mesmo aquelas outras coisas, de ansiedade, de falta de pontualidade, dessas outras coisas, anota pra gente, daqui a pouco a gente já vai orar sobre essas questões, tá bom? E só para lembrar, que Jesus está lá em Gálatas capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que o apóstolo Paulo está falando? Que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós. Era para a gente ser amaldiçoado a nossa vida inteira, mas Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. O que a gente precisa fazer? Precisa aceitar isso. Sim, Jesus, obrigado. O Senhor sofreu em meu lugar. Se fez maldição em meu lugar. Só toma posse dessa vitória que Jesus Cristo fez para você. Além de ter salvo a sua vida, a minha vida, Jesus também, ele nos deu vitória sobre essas maldições. Então, nós vamos orar, mas se você tem alguma coisa desses antepassados, anota aí, né, a questão de embriaguez na família. Então, anota aí embriaguez. Sim, Jesus, obrigado, porque na minha casa e nos meus descendentes isso não vai acontecer, porque Jesus fez uma obra de libertação lá na cruz, pela minha vida, pela vida dos meus descendentes, pela vida da minha casa. E agora é o momento de nós orarmos. Então, pega o seu papel, nós vamos orar sobre cada uma dessas coisas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de que nesse momento nós estivéssemos orando por todas essas situações que você anotou, que você identificou de problema, de questões financeiras, para que você tenha bênção financeira na sua casa, na sua família, nos seus descendentes. Então nós vamos orar agora. Pegue esse papel. Eu gostaria de que você repetisse uma oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, neste momento eu tomo posse de todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou na cruz para a minha vida e para a minha casa. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e faz de mim uma nova criatura, e que a tua bênção financeira esteja na minha vida e na minha casa. Eu te peço que o Senhor afaste de mim tudo aquilo que não vem de Deus e faz de mim um instrumento da tua vontade para que eu tenha prosperidade e ajude muitas pessoas. Em nome de Jesus.